O presidente Lula sancionou hoje as mudanças do ensino médio aprovadas pelo Congresso no mês passado, mas vetou o trecho que fazia mudanças no Enem e nos vestibulares. A sanção com vetos do presidente foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. A medida altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Uma das principais mudanças em relação ao texto aprovado pelo Congresso envolve os processos seletivos para o ensino superior. O governo optou por vetar a entrada dos itinerários formativos nos vestibulares e no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os itinerários são disciplinas extras, projetos, oficinas e atividades que permitem aprofundar o conhecimento em áreas específicas de interesse. O aluno poderia selecionar uma área para a prova. Com o veto, os processos seletivos continuarão cobrando apenas o conteúdo tradicional. Ele não vetou os itinerários formativos, mas a sua entrada no Enem. Mesmo assim, eu acho que não precisava, porque naturalmente as redes de ensino vão tender a se dirigir para aquilo que vai ser cobrado em provas que dão acesso às universidades. O governo editou novas regras para o ensino médio depois de suspender a mudança aprovada em 2017, ainda no governo Michel Temer. A principal novidade agora é em relação à carga horária total para os 3 anos do ensino. A nova lei mantém as 3.000 horas de carga nos 3 anos, mas determina uma nova divisão. Agora serão 2.400 horas para as disciplinas obrigatórias de formação básica: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e 600 horas para itinerários formativos. Cada escola deverá ofertar pelo menos 2 itinerários. A elaboração dos itinerários formativos será de responsabilidade do Conselho Nacional de Educação, vinculado ao MEC. Ainda de acordo com a lei, cada município deverá ter ao menos uma escola pública com oferta de ensino médio noturno. Já o ensino médio técnico terá 1.800 horas de disciplinas obrigatórias e 300 destinadas a conteúdos da Base Nacional Comum Curricular relacionados à formação técnica. As demais 900 horas serão exclusivas para as matérias do curso escolhido. As novas regras valem a partir de 2025, com um tempo de transição para os alunos que estiverem cursando o ensino médio no período. É um retrocesso. A gente ampliar a formação geral básica, a carga horária, onde você tem um trabalho mais tradicional, acontecendo em sala de aula, onde os alunos estão mais num processo mais passivo, sendo menos protagonistas do processo deles de desenvolvimento. Sem dúvida, para mim, isso é um retrocesso, mas é uma necessidade. Nós não temos hoje, não conseguimos acompanhar os países mais desenvolvidos que já conseguem oferecer mais esse tipo de atividade para os seus estudantes. Sakamoto, você consegue imaginar a curto prazo o fim da desigualdade de oportunidade para os alunos e o fim da falta de estrutura, apoio e treinamento para os profissionais da educação? Não, infelizmente não. É claro que rediscutir estrutura do ensino médio, currículo, é importante. A grande questão é que no final do dia existe uma diferença muito grande entre 2 grupos de escola que vão implementar esse currículo novo. As escolas que têm estrutura e as escolas que não têm estrutura. E quando eu digo estrutura, é uma coisa de cima para baixo. É professor bem remunerado, é estrutura em sala de aula, é um projeto pedagógico que consegue ser implementado porque tem recursos para isso. Porque, gente, vamos parar de ir com esse negócio de que falar, não, o que faz diferença na educação é apenas a força de vontade de cada um. Como se as pessoas mais pobres tivessem as mesmas condições que as pessoas mais ricas na grande corrida da vida. Na corrida da vida, o pessoal parte de lugares diferentes. A escola, quando é muito boa, ela consegue ajudar a compensar, mas para uma escola, a escola não está dissociada da realidade socioeconômica na qual ela está inserida. Se é uma tragédia socioeconômica, a escola vai ser uma tragédia socioeconômica. Daí não adianta colocar um itinerário formativo, que seria lindo, numa escola rica do Vale Dourado de São Paulo, sendo que a aplicação é quase impossível por falta de recursos, por falta de estrutura. Professor que não consegue, às vezes, salário minimamente digno para suas necessidades. Então, esse é um problema. A educação, ela está diretamente vinculada e relacionada com as comunidades e com a realidade. A gente, para ter um choque educacional decente, precisa evoluir na estrutura e tudo isso mais. Agora, precisa de injeção grande de recursos e injeção de recursos também para melhorar a vida das comunidades.
E, Heloísa, você acha que seria fundamental também repensar o formato educacional com mais liberdade de escolha dos alunos, levando em consideração também o mundo do trabalho? Olha, a Constituição diz que dos objetivos da educação é preparar o jovem para o mercado de trabalho. Isso já está dado, né? O problema é que se pensou uma reforma que acirra desigualdades educacionais. Essa reforma que foi feita agora, né, esse novo ensino médio, ele já é um remendo numa reforma do ensino médio que foi feita pelo governo Temer e que foi muito criticada porque não ouviu uma parcela muito importante da população sobre os seus termos, professores e alunos. Então, é um tipo de reforma que foi fadada ao fracasso. Alguns ajustes foram feitos agora, mas seguem tendo problemas. Por exemplo, essa reforma estimula o que a gente chama de desescolarização. Estimula e premia alunos quando não estão na escola, quando estão, por exemplo, fazendo algum tipo de trabalho voluntário ou trabalho remunerado. A gente está falando de adolescentes, a gente está falando de formação, de gente que devia estar na escola aprendendo. Claro que a gente precisa pensar numa constante atualização do currículo, nos novos desafios que são impostos aos jovens que querem entrar no mercado de trabalho, mas não é acirrando desigualdades educacionais e retirando jovens da escola que a gente vai conseguir fazer isso.